maravilhoso e eterno Pai, Deus, toda honra, toda glória. Deus, eu sei que o Senhor preparou esse momento, este dia, esta data, não para mim aparecer, Senhor, mas o Senhor preparou esta noite para o Teu nome ser glorificado. Fica à vontade. Deus, eu quero lhe fazer um pedido. Levanta aqueles que estão caídos e desanimados, porque a Tua obra precisa de Neemias. Deus, eu preciso do Senhor. Meu amigo Espírito Santo, usa a minha boca para falar com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode bater palma, beleza, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, eu creio que todos nós conhecemos a história deste grande homem de Deus, servo este fiel. E eu estava, irmãos, nesta tarde lendo a Bíblia ali na igreja, a palavra de Deus, e Deus falava no meu coração que tudo que Deus nesses últimos dias, Ele não está, como foi dito aqui, à procura de estrelas. Até porque nós sabemos que o único que tem que brilhar é Jesus. Por quê? Porque é Ele que faz, é Ele que levanta, é Ele que exalta, é Ele que usa, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que levanta do pó e da cinza, não é verdade? E Deus falava ao meu coração que nesses últimos dias Deus, Ele está à procura de homens como Neemias, homens fiéis, homens sinceros. Agora veja bem, a Bíblia diz que Neemias, ele servia ao rei por nome de Artaxerxes. A Bíblia diz que Neemias era copeiro desse rei por nome de Artaxerxes. E certa feita, Neemias agora recebe visita de um de seus irmãos por nome Anani. E a Bíblia diz que Neemias agora ele vai fazer uma pergunta para o seu irmão: como estava o restante do povo que havia sido levado cativo? Como estava o restante do povo e como se encontrava os muros de Jerusalém? Glórias a Deus. Irmãos, eu estive analisando e toda a história ela vai mudar através desta pergunta de Neemias. Até então, pastor Hudson, Neemias é um homem alegre. Até antes dele fazer esta pergunta, o sorriso andava estampado sobre o rosto de Neemias. Glórias a Deus. Mas vamos ver que após esta pergunta tudo muda. O clima muda completamente. Por quê? Até porque Neemias, ele não esperava ter uma resposta a qual ele recebeu do seu irmão. Glórias a Deus. Neemias agora ouve do seu irmão que os restantes que estavam no cativeiro lá na província estavam em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém estava vendido e as suas portas queimadas a fogo. Louvado seja Deus. Esta foi a resposta que Neemias ouviu do seu irmão. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que após esta resposta, a qual ele recebeu do seu irmão, a Bíblia diz que Neemias, ele se assentou. Glórias a Deus. A Bíblia diz que ele se assenta e ele começa a se lamentar e a chorar. Porém, a Bíblia vai dizer que ele
dias. Louvado seja Deus. Vira para o teu irmão que está do seu lado. Fala: meu irmão, não se preocupa, porque essas lágrimas que correm no teu rosto serão apenas por uns dias. Se você crê, levanta a sua mão e adora o Senhor. Então, qual é o primeiro passo? Qual é a primeira atitude que Neemias vai tomar após receber esta notícia do seu irmão? A Bíblia diz que ele começa a jejuar e orar. E Neemias, ele orou durante 4 meses. Louvado seja Deus. Durante 4 meses, Neemias ficou em oração. Glória a Deus. Mas com que propósito Neemias orou durante 4 meses? No capítulo 2 nós vamos ver que Neemias estava orando para que o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, ele tocasse no coração do rei, para que o rei viesse autorizar Neemias ir até Jerusalém reconstruir os muros. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que Neemias então ele está orando. Louvado seja Deus. E certo dia Neemias ele se apresenta perante o rei com seu semblante decaído, com seu rosto abatido e angustiado. E o rei ele percebe que Neemias não é o mesmo, que Neemias está angustiado e que Neemias está até mesmo com seu semblante diferente. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. E sabe qual vai ser a pergunta do rei para Neemias? Neemias capítulo 2, versículo 3. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Louvado seja Deus. É como o pastor André falou aqui, irmãos. Nós estamos ligados que tem pessoas aqui que têm passado por deserto grandes. Pessoas aqui, irmãos, que só não largou Jesus ainda porque você realmente, além serve a Deus com fidelidade, você quer morar no céu. Mas esta é a pergunta de Deus: por que está triste o teu rosto? Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que Neemias, então, o rei agora, ele autoriza Neemias, ele dá carta para Neemias, para que Neemias vá até Jerusalém, Louvado seja Deus. reconstruir os muros que estavam vendidos e as suas portas queimadas a fogo. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Neemias e poucos homens, eles foram espiar Louvado seja como Deus. se encontrava os muros, a cidade de Jerusalém. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Mas o que me chama mais atenção nesse texto Louvado seja Deus. não foi a pergunta de Neemias, não foi a pergunta que Neemias fez para o seu irmão. Glórias a Deus. O que me chama mais atenção lendo este texto é a preocupação de Neemias pela obra de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Você vai ver as atitudes, a reação de Neemias após ele receber a notícia de como se encontrava a cidade, os muros de Jerusalém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. A primeira coisa, ele se assenta, ele começa a chorar, porque Neemias não queria ver a cidade de Jerusalém naquela situação devastada. Seja Deus. Glórias a Deus. Mas a sede de Calafás. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Deus vai levantar Neemias nesses últimos dias. Ei, Deus não está à procura de filósofo. Ei, pequenininho, você que não sabe ler, você que até mesmo não sabia escrever, não se abate, não fique triste. Ei, não se rebaixa. Deus não precisa de filósofo para ele usar. Deus, quando ele quer fazer, basta ele achar graça. Sabe por que Deus se levantou? É porque ele olhou do trono e viu graça em você.
Samuel, vem cá, Samuel. Enche o meu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita. Eram 7, eram 8. Foram passando os robustos, os mais fortes. Mas não era nenhum daqueles que Deus queria levantar. Deus queria levantar o pequeno. Eu nunca vi Deus usar o migrante na Bíblia. Eu vejo Deus abatendo o migrante. A Bíblia diz que Nabucodonosor se achava forte dentro da Babilônia. E no capítulo 4 do livro do profeta Daniel, o próprio Deus dá um sonho para ele, que mais tarde se cumpriria na vida do próprio Nabucodonosor. Meu querido, Deus ele não precisa de homem grande. Homem grande ele abate, mas eu quero lhe dizer, você que está esquecido, o teu tempo vai chegar, o teu momento vai chegar. Assim como Deus pôs Davi no trono, o seu tempo também vai chegar na face da terra. Homem grande Deus abate. Aqueles que se acham que sabem quem é que pode, Deus ele faz igual fez com Nabucodonosor. Sabe por quê, irmãos? Eu costumo dizer que o fim de crente soberbo é o pasto, como foi o caso de Nabucodonosor. Mas deixa-me voltar para o texto. Louvado seja Deus. A preocupação de Neemias pela obra de Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, presta bem atenção. Paulo, Louvado seja Deus. ele fez questão de dizer ao seu filho na fé, Timóteo. Louvado seja Deus. No capítulo 2, versículo 15, Paulo disse: procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não se envergonhe e que maneje bem a palavra da verdade. Aí você me pergunta então, que é, irmão Nilton, de Deus ele está procurando nesses últimos dias? Deus está à procura de obreiros aprovados, que se preocupam com a tua obra e que tem um selo pela obra de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou te contar porque o que tem de obreiros relaxados, obreiros que têm vontade de crescer, mas não faz nada para Deus, obreiros que não são submissos aos seus líderes espirituais e depois pensam em ser o Neemias da vida. Louvado seja Deus. Vai pregar e não sai com a bênção do pastor, e depois quer ser o Neemias, depois quer fazer uma grande obra. Louvado seja Deus. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção dentro desse texto. Foi a preocupação de Neemias pela obra, pelo estado de Jerusalém. E a Bíblia diz que após Deus tocar o coração do rei, a Bíblia diz que Neemias, ele então começa a obra. Ele junta todo o povo para reconstruir os muros que estavam vendidos e as suas portas queimadas a fogo. Louvado seja Deus. No capítulo 3, Neemias junta o povo para ir até Jerusalém e reconstruir os muros. Louvado seja Deus. Mas o que me chama mais atenção é que Neemias não foi só. Louvado seja Deus. Sabe por que Neemias não foi só, pastor Rudson? Porque sozinho Neemias, ele não iria cumprir a missão. Neemias sozinho, ele não iria concretizar a obra de Deus, os muros, reconstruir os muros de Jerusalém. Então ele precisava de obreiros aprovados, ele precisava de obreiros dedicados e não de obreiros murmuradores. Ele precisava de auxiliares que estavam ali à sua disposição para reconstruir os muros de Jerusalém. Glórias a Deus. Sabe por quê? Porque sozinho o pastor Hudson não consegue
O pastor ele precisa das ovelhas, como as ovelhas precisam do pastor. O pastor André sozinho, ele não bota o barco para andar, ele precisa das ovelhas, como as ovelhas precisam do pastor André. Neemias precisava do povo, e o povo precisava de Neemias. Porque lá na frente ia surgir problemas, iria surgir adversidade. Então a primeira coisa o povo tinha que fazer, como era, irmão Nilton, era se unir. Glórias a Deus. O povo começa a obra, o povo começa a reconstrução dos muros de Jerusalém, unidos. Quando agora presta bem atenção no que eu vou te dizer. Glórias a Deus. A maioria dos opositores, dos inimigos que se levantaram contra a obra de Deus, contra os homens de Deus, eles se uniam para tentar parar os profetas, como Acabe e Jezabel, os 400 profetas de Baal. Eles se uniam, os inimigos, eles nunca atacaram sozinhos. Antes de atacar um profeta, ou Neemias, eles se uniam para depois atacar e tentar interferir a obra de Deus. Foi assim com os príncipes e os presidentes. A Bíblia fala que eles foram juntos, eles estavam juntos, eles foram juntos até o reidário, para fazer com que o reidário ele assinasse o edito, um decreto, que no espaço de 30 dias nenhum dentro da Babilônia adorasse o outro Deus a não ser o reidário. É Jesus. Glória a Jesus. O que me chama mais atenção, os inimigos, eles atacam junto e o povo de Deus. Será que nós temos saído para a peleja juntos? Será que nós temos saído? Será que nós temos pelejado junto? Será que a igreja de Cristo nesses últimos dias, ela se encontra unida como Deus quer? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Porque na Bíblia eu encontro duas igrejas. Eu encontro duas igrejas. Uma igreja, porém, era unida. Outra igreja, porém, era desunida. A igreja de Corinto. Uma igreja que só vivia em contenda, em discórdia. E um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa. Aí Paulo repreende dizendo em 2 Coríntios 3:6: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Cadê você, adorador de Deus? Levanta a tua mão. Tem muitos orando para a igreja, sabe por causa de quê? Tem muito ministério mesquinho, porque não há união. Tem muitos ministérios pegando o exemplo da igreja de Corinto. Não, eu sou de Paulo, eu sou ele. Não, eu não falo com o irmão da Marei. É unidos que nós vamos chegar lá. É unidos que nós vamos chegar lá. É juntos que nós vamos erguer a bandeira da vitória. Porque a igreja é uma só, não é duas. O céu, ele é um, o céu para onde nós vamos. Havia contenda. E Paulo, por muitas vezes, ele tinha que repreender os irmãos da igreja de Corinto. Porque os irmãos só viviam discórdia e contenda. Mas eu também encontro uma igreja unida na Bíblia Sagrada, a igreja primitiva. Glórias a Deus. Há uma grande diferença entre a igreja de Corinto e a igreja primitiva. A Bíblia diz que o povo estava unânimes, unidos. Eles estavam unidos até no partir do pão. Eles se preocupavam, a igreja primitiva, eles se preocupavam com a necessidade do próximo. Se faltava arroz, eles passavam fazendo a colheita. E hoje tem muitos líderes sabendo que a ovelha está pastando, está morrendo, mas não tem coragem de socorrer a ovelha do Senhor. E depois que o ministério cresce,
A Bíblia diz que nós devemos se preocupar com o estado das ovelhas. Louvado seja Deus. Aleluias. Muitas ovelhas feridas, machucadas, porque não recebem nenhuma visita. Eu vou falar, porque eu estou cheio de Deus. Muitas ovelhas feridas que já não tem mais ânimo para vir para a igreja, porque estão esquecidas, não recebem nenhuma visita sequer dos seus líderes espirituais. Neemias se preocupava com o povo. Neemias estava junto com o povo e o muro crescia. E é junto que a obra cresce. Não é um para cá e outro para lá. Não é você abraçar só aquele que de cima mil, não. É abraçar aquele também que está desempregado. Aí a obra cresce, a obra cresce. Aí a obra progride. Ei, segura aí, olha para meu fundo, varão. Ei, a Bíblia diz em Romanos 2,11: porque para com Deus não há acepção de pessoa. Repita comigo: Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele não morreu só para o gerente de banco, não. Jesus, quando Ele morreu, Ele não morreu só para o dono do EPA, do Extramão, não. Não pense assim, não. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Jesus, Ele morreu também para aquele que está desempregado. Glória a Jesus. Jesus, Ele morreu também para aquele que está debaixo da ponte. Louvado seja Deus. Glória. Jesus morreu para todos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória. A Bíblia diz, no capítulo 4, a Bíblia diz que vai se levantar 3 homens. Glórias a Deus. Repita comigo: 3 inimigos que vão se levantar contra Neemias e o povo. Com que objetivo os inimigos vão se levantar? Para tentar intimidar Neemias, para tentar parar Neemias, para fazer com que ele retroceda e para a reconstrução, a obra de Deus em Jerusalém. Irmãos, eu sempre digo uma coisa: os inimigos, quando os inimigos se levantam, eles não levantam para fazer cosquinha no seu pé, não. Os inimigos, quando eles se levantam para tentar nos parar, para tentar nos derrubar. Sabia disso, pastor Rússio? Agora presta atenção, irmãos. Na Bíblia eu já vi muitas promessas que Deus fez para a igreja. Há muitas promessas feitas na Bíblia Sagrada. Promessas de salvação, promessas de restauração, há muitas promessas. Mas há uma promessa na Bíblia que me chama muita atenção. Jesus, ele vira para Pedro e fala: eu sei que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre mim, Jesus estava sobre mim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido: o inferno não vai prevalecer contra a tua família. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido obreiros e pastores: o inferno, Satanás, não vai prevalecer, aleluia, contra o seu chamado. Quem te escolheu é fiel, quem te levantou é mais poderoso para cumprir com o chamado dele na tua vida. Levanta a sua mão, sim, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Você não vai parar
parar, você não vai parar, o Senhor vai te erguer nesta noite. O Senhor vai te erguer nesta noite, o Senhor vai te erguer. Ei, Deus está te preservando, meu querido. Você é uma ferramenta de Deus que é, aleluia, que o Senhor escolheu. Aleluia, Deus há de te usar os teus lábios para que multidões sejam alcançadas. Louvado seja Deus. 3 inimigos. Glórias a Deus. Louvado. O que me chama mais atenção é que os inimigos, eles são insistentes. Louvado seja Deus. Você sabia, irmãos, que os inimigos, eles são insistentes? Louvado seja Deus. Você vai ver, ler o texto, capítulo 6, que por 5 vezes foi o mensageiro até Neemias. 5 vezes. Glórias a Deus. Para que Neemias descesse. Louvado seja Para que Neemias parasse a obra. Louvado. 5 vezes. Glórias a Deus. Sabe por quê? Porque os inimigos não querem ver a obra de Deus crescer. Louvado seja Deus. Os inimigos não querem ver a obra de Deus se expandir. Mas o que me chama mais atenção é que Neemias, você vai ver que a todo momento, a todo instante, ele não tira a visão da obra de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então qual é o segredo, irmão, para nós alcançarmos a promessa? Louvado seja É Deus. não tirar a visão da promessa. Você sabe por que foram 12 Louvado que foram espiar a terra de Canaã? 12. Mas apenas 2 entraram. Louvado seja Deus. Porque os restantes, os 10, eles olharam, tiraram a visão da promessa. Louvado seja Deus. Eles deixaram de olhar para a promessa e olharam para os gigantes que haviam na terra de Canaã. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E nesta noite, eu te pergunto, Louvado seja Deus. será que você tem olhado para a promessa ou para os gigantes? Louvado seja Deus. Sabe por que tem muitas pessoas desanimadas, irmãos, tristes, decaídas? É porque estão tirando pouco a pouco os olhos da promessa. Louvado seja Deus. Glória. Mas nessa noite Deus ele vai fixar os seus olhos na promessa. Se você crê, joga a tua mão para o alto e adore a Deus nesta noite. 5 vezes. Louvado seja Deus. Na 5ª vez, Neemias, eu creio que Neemias, o muro já estava pela metade. Louvado seja Eu Deus. creio que Neemias agora já está lá em cima e não embaixo, porque o muro crescia, a obra crescia. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E os inimigos, o mensageiro foi até Neemias. Louvado seja Eu Deus. imagino, Neemias, Glórias a Deus. desce daí, seu bobão. Louvado seja Deus. O seu trabalho é em vão. Glórias a Deus. Não, irmãos. Não é. Porque quem planta colhe. Louvado seja Deus. Paulo disse que o nosso trabalho não é vão no Senhor, tem uma recompensa. A recompensa é grande, a recompensa é grande. E Neemias sabia que a recompensa que viria para ele, juntamente com o povo, era grande. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Mas a recompensa viria de Deus e não do homem. Louvado seja Porque Deus. tem muitos esperando a recompensa do homem, não de Deus. Ele só faz se o pastor estiver perto, para aparecer, para ganhar a recompensa do pastor. Louvado seja Vou fazer, o pastor está lá e chegou, aí pega a vassoura, o pastor vê o que ele está fazendo. Vai receber galardão aqui, ó, a recompensa do homem. Mas quem tem a recompensa do alto, levanta a mão e adora o Senhor. Irmão, fica de pé em nome de Jesus, fica de Glórias pé. a Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Desce, Neemias! Imagina Neemias dando uma olhadinha lá para baixo. Louvado seja Deus. Já são 5ª vez que esses homens Louvado seja vão tentar Deus. me intimidar para fazer com que eu pare a obra. Glórias a Deus. Mas em momento nenhum você vai ver Neemias descendo. Louvado seja Deus.
Sabe qual foi a resposta de Neemias? Eu estou fazendo uma grande obra. Agora, irmão, presta atenção, para nós orarmos. Você está pensando que o diabo ele vai se levantar com um crente que fica de braço cruzado, irmãos? Olha, ele não... Até hoje você não conseguiu entender o porquê de tanta perseguição, o porquê de tanta pedrada, calúnia. É porque você está fazendo uma tamanha obra para Deus. É porque você está fazendo uma grande obra para Deus. Você está pensando que o diabo, rapaz, ele vai botar um sambalate no caminho daqueles que vivem com a barriga cheia de arroz e feijão? Não quer jejuar, não quer evangelizar, não quer subir monte? Você está pensando que o diabo ele vai criar utopias na frente para tentar parar um crente relaxado, que não é Bíblia, fica o dia inteiro na frente do Facebook, esse demônio de Israel que lá bebou, já está até bebo. Será que demônio é esse? Você está pensando que o diabo ele vai botar um Tobias para parar um crente que fica o dia inteiro em novela? Essas novelas cheias de adultério, cheias de prostituição. Ei, o diabo ele só vai botar Tobias para tentar parar aqueles que estão fazendo uma grande obra. É aqueles que estão colocando um tijolo aqui, um tijolo ali. Tem uma alma aqui, tem outra alma ali. Leva o evangelho com fidelidade. Irmãos, Deus vai levantar uma geração como Neemias. Duas qualidades: se preocupava com a obra, e outra, ele foi voluntário, ele se disponibilizou aí fazer a obra. Hoje, principalmente os jovens, deixa os jovens apanhar um pouquinho aqui. É principalmente os jovens. Espero que aqui não tem. Os jovens hoje, eles aceitam Jesus. Aí eles já se empolgam, não, quero ser pregador. Aí nem passa pela escola bíblica, já quer fazer teologia, já quer mandar o anel. Ei, meu irmão, vai passar na escola bíblica. Primeiro você come, depois você leva. Primeiro você se alimenta, depois você leva alimento. Primeiro tem que comer. Sabe por que Deus demorou Ezequiel para profetizar no vale? É porque no capítulo 10 ele comeu, para depois ele profetizar. Primeiro você come, primeiro você aprende, depois você ensina. É por isso que tem muitos jovens aí fora quebrando a cara, porque nem aprendeu, já quer ensinar. E eu aprendi uma coisa aqui, tá? Tô novo. Eu tenho certeza, se eu sentar com o pastor André, eu só vou ouvir ele, porque ele tem mais experiência do que eu. Pastor Nilson, se eu sentar, eu vou ouvir, porque ele tem mais experiência. E eu aprendi, pastor Nilson, que o ancião, ele tem a experiência, o jovem tem a força. Tem muitos jovens quebrando a casa, sabe por quê? Isso é verdade, irmão. Porque eles não param mais para ouvir a voz do seu pastor. Acha que sabe. Aprendi um versículo. Não, eu já tenho conhecimento, eu tenho grego, aramaico, hebraico, eu sei, eu entendo. Aprendi um versículo. Aprendi um texto com a história de Zaqueu. Aí já acho que conhece a Bíblia toda. Meu irmão, louvado seja Deus. Ei, glórias a Deus. Homens voluntários. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Quem vai passar a ser voluntário a partir de hoje? Louvado seja Deus. Irmãos, eu quando aceitei 6 anos, até hoje, falo para não me gloriar, uma obrigação minha. Isso que eu faço é uma obrigação minha. Paulo, ele escreveu em 1 Coríntios 9,16: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Pregar não é um dever, uma obrigação da igreja. Glórias a Deus. Você pode um dia me testar, pode fazer isso comigo aí, qualquer dia. Você me pergunta, Nilton, você quer pregar num culto ar livre ou numa festividade? Eu quero ir para o culto ar livre. Nilton, você quer ir entregar um folheto na boca de fumo
Ou você quer pregar no congresso? Eu quero entregar um folheto da boca de fumo. Louvado seja Sabe por causa que eu fiz uma obra? Ei, jovens, Deus conta com vocês. Igreja, Deus conta com você, Deus conta comigo. Deus conta com a igreja nesses últimos dias. Vamos se unir como Neemias fez com o povo. Olha, feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor Deus, maravilhoso, eterno Pai. Deus Todo-Poderoso. Aonde, ó Deus, houver agora, Senhor, um coração que tenha sensibilidade, um ouvido, que ouviu a Tua voz. Deus, a mensagem, Senhor, ela tem de ser simples, mas objetiva. Ó Deus querido, Deus amado, aí está, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo. Eu sei, ó Deus, que nesta noite, ó Pai, há vidas aqui que o Senhor escolheu, desde o ventre, Senhor, para uma grande obra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, agora onde estiver uma mão levantada, ó Deus, onde houver agora, Senhor, uma vida, meu Pai, que pensa em parar e desistir, ó Deus, em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, toma, meu Deus, pela Tua mão direita e sustenta com a Tua destra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta homens, meu Deus, que tenham, ó Pai, coragem, disposição, ó Deus, de sair pelas madrugadas, pregando a Tua palavra, meu Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Tu continua, Senhor, nos ajudando nessa reta final. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, as palmas finais. Exaltado mais uma vez, Senhor Jesus. Irmão, como todos sabem, eu sou muito obediente. Ainda mais naquilo que me interessa. Quando me interessa, aí que eu sou mais obediente ainda. E antes de sair daqui, o Hudson disse: André, eu estou indo ali levar o rapaz, que já está tarde, mas em nome de Jesus, logo na hora da virada de novo com o Rodrigo. Eu falei, ai. Eu falei, meu Deus, eu falei,